Nesta parte dessa nossa reunião de hoje, cada um vai dar a sua opinião sobre os conceitos que já foram desenvolvidos sobre transformação organizacional, e isto é basicamente um bate-papo, uma troca de ideias. Lembrando ainda que o porquê da transformação organizacional, qual a relevância, como que se implementa, que outros fatores existem que devem ser considerados numa transformação organizacional, são temas que iremos tratar, cada um deles, em uma determinada reunião, nas diferentes reuniões que temos daqui até o final do ano, e que esses vídeos também serão disponibilizados no canal do YouTube do GEAPTEC. Então, gente, por favor, quem quiser começar a fazer algum comentário, pode começar, pode levantar a mão. Pode falar, Luiz. Então, vamos lá. Eu queria aproveitar um pouco do que o Roberto Carvalho trouxe sobre Maturana, né? Que uma das questões do que traz essa visão sistêmica do Maturana é o conceito de acoplamento, né? Então, que um sistema está acoplado ao outro. E aqui, se a gente entender a organização, que ela é um sistema e cheia de subsistemas lá dentro, e isso é a transformação, que você tem que manter todos esses subsistemas internos da organização alinhados com a função ou propósito maior da organização, né? Ela é um esforço interno para ela manter o acoplamento com o ambiente externo. Então, à medida que o ambiente externo muda, seja mercado, seja tecnologia, né, ela vai trabalhar no sentido de manter esse acoplamento, né? Se ela atravessar esse acoplamento, for mais rápido que o acoplamento também não vai funcionar, ela vai atravessar isso, ou se ela não se modificar à medida que o ambiente se modifica, ela quebra o acoplamento, né? Então, ela perde, e aí ela perde a condição de acompanhar o sistema, ela desacopla, né? Mas, de qualquer forma, enquanto tem o acoplamento, ela cria o ambiente e, ao mesmo tempo, que ela é criada pelo ambiente, né? Essas são duas vias, é um ciclo de conexão que ela não pode romper. Agora, esse esforço é um esforço interno da organização. E, por isso, a transformação, no conceito da metamorfose, ela é um processo de dentro para fora. Por isso, não é algo que alguém, uma consultoria ou alguém venha e determine a ela o que é. É ela que vai fazer a sua transformação, né? Então, é de fora para dentro. Há suportes, há busca por novos elementos, por novos conhecimentos, mas é a própria organização que vai ter que fazer isso, senão ela também vai começar a não achar nem a sua natureza, ela vai perder a sua essência, pode se perder e perder o acoplamento, né? É isso. Ok, Luiz. Gustavo. Microfone, Gustavo. O Alonso tinha pedido a palavra antes de mim. Pode falar, Carlos. Microfone, Carlos. Rapidinho. Para o início de tudo, a empresa tem que ter toda a empresa, todos os níveis hierárquicos, uma postura dinâmica, não ficar parada no tempo. Também, com o de imenso respeito para os eminentes consultores membros deste grupo, cuidado, os executivos, não é o caso dos eminentes consultores deste grupo, cuidado com essas consultorias que vendem milagres. E os executivos confiam tudo, eu não sei fazer, a consultoria me dá direitinho a receita de bolo. A receita de bolo não existe. A consultoria pode dar um impulso, diretrizes, mas os executivos em todos os níveis têm que transformar por eles. Outra coisa importantíssima,
a empresa, cuidado con la empresa que está en prejuicios mes a mes, ano a ano y no hace nada. A empresa que está en prejuicios tiene que tener una postura dinámica y encontrar soluciones siempre procurando reducir, no ficar parada, porque si no acontece o caso patético da Ford do Brasil. Eu trabalhei 6 anos na Ford de Argentina, sempre me interessa acompanhar. A Ford ficou parada no Brasil, o mercado comentou que perdia 450 milhões de dólares por ano, e depois chega um novo CEO e toma a decisão patética, erradíssima no meu ver, podemos fazer um encontro sobre isso, de fechar todas as fábricas no Brasil. Então, empresa que está em prejuízos, necessidade urgente de transformação organizacional em todos os níveis, todos, incluindo compras, incluindo terceirizações mal feitas, defesas comerciais, administrativa, financeira, tudo se transforma, demonstrando que a empresa ainda tem vida e que pode reduzir seus prejuízos. Tenho dito. Obrigado, Carlos. Gustavo. Muito bem. Agora é minha vez. Obrigado. Eu queria destacar um aspecto que é muito importante e, de certa forma, também é uma preocupação e o foco do trabalho, é que a transformação da organização passa pela transformação das pessoas, né? O Luiz colocou muito bem a questão de que é o processo de dentro para fora. E, realmente, eu acho que esse é um aspecto muito importante. Eu vi de novo uma reunião que nós tivemos no dia 11 de março, né? E lá a gente já estava falando sobre as 3 etapas, né, de um processo de transformação, que é o pensar, o sentir e o querer, né? E há uma tendência de se pular do pensar, que é uma coisa tipicamente mental, racional, para a ação. E aí, sentimentos, se não forem levados em conta, se não forem tratados muito cuidadosamente, isso pode criar desmotivação e assim por diante. Portanto, esse aspecto do sentir é muito importante. Nós temos que considerar também, se a transformação passa pelas pessoas, nós temos que considerar que as pessoas são diferentes. Existem aí diversas tipologias, né? Mas pegando assim o esquema básico que foi desenvolvido por Hipócrates na Grécia Antiga e depois, mais recentemente, por Carl Jung, né? Os diversos tipos humanos, e alguns tipos são francamente favoráveis e incentivadores a mudanças e transformações, outros são mais conservadores, são mais meticulosos, mais cuidadosos, né? Eu achei muito interessante agora o que o Carlos Alonso falou, né? A questão da vida, né? Ou seja, muitas vezes a empresa é muito bem sucedida e se acomoda naquela posição e deixa de se movimentar para o futuro. Ela perde a sensibilidade no mercado e até existe um sentimento assim de orgulho. Puxa, olha, nós demos duro, agora já chegamos nesse lugar e assim por diante. Essa paralisia pode ser fatal para a organização. Ok? Basicamente era isso. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Fala, François. Eu vou reforçar um pouquinho mais o que nós já falamos aqui, mas já que nós temos um tempinho aqui para falar um pouco mais forçadamente, a gente está dizendo o que é transformação organizacional. Eu vou fazer aquele método de dizer o que não é transformação organizacional, porque então a gente consegue tentar chegar no que é, né? Uma coisa que a gente já pensou bastante, já calculou aqui, é que a transformação não é uma mudança. O Gustavo colocou alguma coisa sobre isso, né? Mudança é simplesmente uma atitude que você tem na sua vida pessoal, ou a organização tem, mas que ela não afeta, vamos dizer assim, o todo da organização. Uma mudança pode ser simplesmente eu troquei uma máquina de um lugar para outro, ou simplesmente mudei o diretor financeiro, ou mudamos de endereço. Isso
pode ser mudanças, não é? Eu acho que a transformação ela é, sim, a soma de diversas mudanças. Essas mudanças todas que são necessárias. Nós vamos até, num momento oportuno, conversar mais sobre o processo da transformação, como se fazer a transformação. Não é o fórum agora, mas, com certeza, a mudança vai ser muito conversado nesse momento. Agora, a gente tem que claramente entender, até usando um pouco, defendendo aqui aquilo que o professor Marcos colocou, e eu disse para vocês, a transformação ela tem essa grande diferença da mudança porque ela abrange toda a organização. Ela não abrange só um pedacinho. A mudança vai atingir só um pedacinho. A transformação é o todo. Obrigado, François. Eu vou colocar algumas observações que eu estava querendo. Para começar, está bastante claro que não há transformação sem envolvimento das pessoas. As pessoas são as que provocam as transformações, qualquer transformação, e as organizações só existem porque há pessoas envolvidas, que trabalham para pessoas. Ou seja, as organizações são um meio para produzir riqueza para pessoas, feita por pessoas. Então, não há dúvida, e o próprio nome do nosso grupo, que é Grupo de Especialização em Pessoas e Tecnologia, basicamente é isso, o centro está nas pessoas, sempre. A outra coisa que eu queria colocar, gostei de dizer, sempre é uma boa forma de achar o que é uma definição, às vezes olhar o que não é, e aí fica mais claro o que realmente é. Né? Então, gostei como que o François colocou a questão, mas a outra questão que também, embora as pessoas sempre têm que estar no centro da questão, as organizações se estruturam de determinada forma para que as pessoas possam colaborar umas com as outras e gerar um resultado viável e melhor do que outras empresas, é isso que as mantém competitivas, oferecendo produtos e serviços à sociedade. Sociedade são pessoas, as pessoas. Se você não organiza, não estrutura bem esse grupo de pessoas e os processos que as pessoas realizam, provavelmente não estarão servindo bem a seus clientes. E, por último, dentro desse contexto, isso também significa de que a transformação são mudanças profundas que a organização precisa fazer para se adaptar a mudanças que acontecem no seu meio ambiente. Seu meio ambiente são os seus stakeholders, não só os clientes, é todo o ambiente de negócio. E o fato é que essa mudança do ambiente de negócio se acelera desde a Revolução Industrial. E hoje exige que as empresas, então, se transformem para adequar-se a essas mudanças cada vez com maior frequência. Antigamente, uma empresa tinha uma inovação e conseguia obter resultados em cima dessa inovação por 30 anos. Hoje em dia, você inova e em mais ou menos 2 a 3 meses já é copiado. O que significa que imediatamente tem que iniciar um novo processo para voltar a ter uma nova inovação. É deste processo que nós estamos falando. É essa transformação e preparar a empresa para a transformação constante, ou quase constante. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, que me parece que ficou bastante claro nas definições que cada um deu e nas visões que cada um deu. Mas, para deixar claro, coisas que não vamos depois discutir mais a fundo, há uma necessidade premente hoje em dia que as organizações se preparem para se transformarem com muito mais frequência. Pode falar, Luiz.
Bem, colocando um pouquinho mais, e muito disso que você trouxe também, Cristian, e de tudo que trouxe aqui, organizações são formadas por pessoas. E, na verdade, a organização é um sistema vivo, né? A gente pode olhar assim. E, desse ponto, nós vamos para o seguinte. Sistemas vivos são sistemas complexos adaptativos ou sistemas adaptativos complexos. E a gente cai no campo da complexidade. Então, transformação é um processo dentro do domínio da complexidade. Isso é importante entender porque não é linear, não tem processos, uma relação clara, ou mesmo trabalhável de causa e efeito. Né? Sistemas complexos, eles são, muitas vezes, não lineares. E então a gente tem que fazer essa dimensão que o Gustavo trouxe, né? O pensar, o sentir e o querer, isto é um processo que você tem que levar em consideração e vai sendo construído passo a passo. Ele não é algo que eu seto aqui e defino lá um futuro com previsibilidade. Não tem previsibilidade. Sistema complexo não tem previsibilidade. Ele vai se adaptando à medida que evolui, né? Que caminha. E isso é o ponto. Quer dizer, a gente tem que ter a consciência de que se está dentro de um ambiente complexo, ou seja, não é linear. Não é linear. Né? O processo é não linear. É um sistema complexo adaptativo. À medida que as decisões vão sendo tomadas pelas pessoas. Isso é uma dinâmica que não se tem controle. Não se tem controle. Não é o caminho do controle. Então, essa é a contribuição, gente. Continua, Gustavo. Ok. Eu me lembrei, Cristian, uma das coisas que você falou sobre a questão da velocidade, né? Eu me formei há mais de 50 anos atrás na Escola Politécnica da USP. E já mais perto da formatura, os professores orgulhosamente diziam o seguinte: o aluno que sai dessa escola leva uma mochila de conhecimentos e de técnicas que vai abastecê-lo pelos próximos 30, 35 anos, porque essa é a duração de uma vida profissional, né? Isso é o que se falava, estou falando finalzinho da década de 60. Eu pergunto, nos dias de hoje, né, um aluno que sai de qualquer formação, será que essa mochila de 30 anos de duração está valendo? Eu tenderia a dizer, claro que não. Claro que não. Então, essa velocidade tão intensa que está acontecendo, eu, por exemplo, os meus primeiros contatos com aquilo que antigamente se chamava Centro de Processamento de Dados, né? Era uma sala com ar-condicionado, com um computador IBM/370. A inserção dos dados era feita com cartões perfurados e depois de 2 ou 3 dias você recebia papel zebrado e dizia, os computadores e assim por diante, né? Quer dizer, vejam, eu diria assim, em poucas décadas como as coisas se aceleraram e se transformaram de uma forma brutal. E se a organização e as pessoas ficarem ainda travados em paradigmas obsoletos, a transformação não acontece. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do processo. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Por favor, Mucal. Eu queria acrescentar um comentário, uma observação no sentido de que a gente, ok, a transformação tem que ser feita de dentro para fora, mas uma transformação começa, em princípio, pela vontade de um executivo principal fazer essa transformação, é imprescindível.
Mas acontece, e depende de uma equipe de liderança para implementá-la. Mas acontece que o executivo principal dificilmente vai saber como fazer uma transformação, essa transformação nele mesmo, número um, e como é que ele não tendo esse dom, vai conseguir fazer uma transformação nos seus líderes, né? Nessa equipe de liderança. Então, na minha visão, num primeiro momento, eu acho que é imprescindível uma assessoria externa para formar esse grupo, não só o executivo principal, como a equipe de liderança, porque sozinhos eles só vão quebrar a cabeça, vão fazer errado. Só essa minha sensação. Posso estar enganado, mas acho que não. Era esse comentário. Obrigado, Moncal. O Roberto. Roberto, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, não está saindo som. Você não está com o microfone bloqueado, mas não estamos te ouvindo. Ora, Agora sim. me ouvem? Meu fone resolveu parar. Então, vamos lá. Para colocar uma pimentinha na discussão, né, eu penso o seguinte, as empresas e as pessoas, elas se movimentam pela dor, não pelo amor. Ou seja, em recorrência a um estímulo qualquer que aconteça dentro da organização, o que não necessariamente nasce na cabeça do executivo. O Luiz colocou a questão da previsibilidade, né, Luiz? Que acho que tem absolutamente tudo a ver com aquilo que a gente fala hoje da história do mundo bunny, né? Onde tem a fragilidade, a ansiedade. Então, acho que é nesse universo que a gente está vivendo. O que traz à tona a questão da vulnerabilidade para as relações dentro das organizações e entre as organizações. O que, por si só, é um elemento motivacional, ou, perdão, um movimento de inovação. Né? Se a gente for pensar bem na questão dos critérios de estabelecimento de poder, de posicionamento, etc. e tal. A escola, Gui, ela de fato, né? Eu sou talvez uma década depois de você, mas eu também tinha essa questão na minha ocasião. As escolas de hoje, uma boa parte, ainda fazem referência, que acho que esse é o grande desafio para nós, que estamos aqui discutindo, é como é que a gente fala de transformação organizacional sem olhar para trás, né? E olhar para frente. Porque enquanto a gente está comparando, né, o que está acontecendo, o que pode acontecer com aquilo que a gente tinha lá atrás, a gente pouco vai agregar. Né? Porque realmente as mudanças elas estão aí, elas são em muitas ocasiões bastante impactantes, para não dizer assustadoras. Né? E para finalizar, a gente fala de transformação organizacional, invariavelmente a gente usa a tecnologia ou como vilão ou como a precursora disso. Né? E eu penso que assim a tecnologia ela é em algum momento um fomento de negócio, né? Onde as empresas ganham dinheiro com isso. As high-techs estão aí, que elas criam movimentos de transformação, ela cria instrumentos de transformação, e o restante do mercado faz uso dessas tecnologias. Então, acho que tem uma simbiose nesse meio do caminho, e que a depender da intensidade que você abraça essas tecnologias, mais fortemente você vai ter impacto na cultura, inclusive, da tua organização. Tá? Então, como nós todos aqui estamos nessa história do bunny, etc., eu penso que assim qualquer previsibilidade ela é arriscada. O que não dá para deixar de afirmar é que a transformação como uma jornada depende muito mais das pessoas, independentemente da sua hierarquia dentro das organizações. Obrigado. Obrigado, Roberto. Fala, Estela. Acho que tem uma questão que o Roberto traz, o Moncal também falou, é assim, né? O que desencadeia uma
processo de mudança e depois como sustentar essa mudança, né? O que fazer na empresa para sustentar. E aí, o quanto a gente precisa envolver as pessoas como seres pensantes, né? Que tem que entender o que está acontecendo, ser capaz de refletir. Aí alguém falou do Maturana, da Ximena, eles trazem muito essa questão, né? Da reflexão, por que fazemos o que fazemos, da forma que fazemos. Então, assim, como a gente pode envolver todos, e aí que a gente precisa de uma estratégia, não sei se um consultor externo, mas um facilitador que ajude as pessoas no movimento coletivo, entender a mudança, o porquê da mudança e para onde vai. E aí a gente fala bastante da cultura, né? A cultura é fruto das pessoas que estão lá, né? Dos rituais, dos valores, dos comportamentos que são valorizados. Então, de toda forma, as pessoas têm que participar desse processo, ser envolvidas, e aí a gente falando bastante de escola, acho que tem uma questão de pensamento crítico, né? Que a gente carece bastante na formação hoje, né? Seja do ensino fundamental, médio, até do superior. Então, é certo que as lideranças têm que começar por elas, os executivos, a alta liderança, para depois fazer um movimento de engajamento, mas quando a gente vai fazer esse engajamento embaixo, é fundamental que as pessoas tenham uma compreensão profunda do porquê é necessária a mudança, né? O que isso impacta esse negócio, que a gente fala na antroposofia muito de uma visão bem sistêmica, tanto da empresa, na sua identidade, seus processos, as relações, então tudo isso, de certa forma, tem que ser olhado e repensado, não dá para ser um projeto pontual, né? Então, eu fazer um processo de transformação, implementando um projeto de tecnologia, ou criando lá um andar que vai falar de transformação digital, ou contratando uma consultoria para um projeto, talvez não seja a transformação, né? A transformação vai ocorrer na medida que todas as pessoas que participam dessa organização consigam caminhar junto e entender e realmente se transformar, né? E não assistir, né? E ser até passivo nesse processo. Obrigado, Estela. Luiz, Carlos e Lawrence, que estão pedindo para falar, temos menos de 5 minutos disponíveis, então vou pedir que sejam bem objetivos. Vai, Luiz. Bem, só para lembrar, muito do que a Estela trouxe mesmo aí, tem uma mudança, é necessária uma mudança nas pessoas na forma de ver, de perceber o mundo, a vida, isso vai acontecer, né? E o que a gente está falando aqui é uma mudança de modelo mental. Esse elemento que eu quis trazer também, quer dizer, modificar o modelo mental, né? Nessa organização, as pessoas vão ter que estar com outro modelo mental. E isso é um processo não só de aprendizado, mas é também um processo de desaprender outras coisas, né? Então, a gente tem que desaprender algumas coisas para poder aprender novas. E essa parte eu acho mais difícil do que aprender o novo, é a gente conseguir abandonar e desaprender aquilo que a gente já carregou a vida inteira como fórmula de sucesso, né? Então, tem isso. E isso é para as pessoas. Isso é difícil, é doloroso dentro do processo de transformação. Dói nas pessoas. E precisa ser considerado, né? Isso precisa ser levado em conta. Quer dizer, vai ter um tempo para que as pessoas abandonem isso, aceitem. E tem muita dor envolvida para algumas pessoas, né? A transformação traz dor. A gente precisa olhar isso com realidade. Traz. É um movimento diferente. Tem que abandonar a coisa, tem que desaprender. É isso. Pode falar, Carlos. Rapidinho. A transformação tem que ser em toda a empresa. Não podem haver áreas, aqui não entra ninguém, este é um feudo para nós só. Não tem problema que alguns executivos sejam também fornecedores da empresa, isso se fala abertamente, mas tem que ter preços competitivos. Em compras,
muita clareza, nada de interesses pessoais, nada de terceirizações mais feitas. Também cuidado com essa moda de que o executivo a cada 4 ou 5 anos tem que trocar de empresa. Todos os executivos, qualquer nível, devem ter uma postura dinâmica, podem ter na antiguidade na empresa 10, 20, 30, 40 anos, mas sempre com uma postura dinâmica. Todo mundo fica se movimentando todos os dias. Não queremos pessoas estáticas. Só isso. Obrigado, Carlos. Lawrence, ainda tem tempo. Pode falar. Bem rápido. Transformação organizacional não é trivial, porque é uma violência. É uma violência contra si mesmo. E você dizer que você não vai ser o que é. Você vai ser outra coisa. E ninguém admite isso. Isso aqui é bem filosófico mesmo, né? Porque os autores que falam sobre isso é muito claro. O Luiz falou isso, acho que todo mundo falou de alguma forma, mas a transformação significa você deixa de ser. Só que qual o problema? A empresa não é uma pessoa, mas, por incrível que pareça, a empresa adquire uma personalidade. Sabe qual é a personalidade da empresa? É não mudar. Quando eu entro nesses fóruns, né, por acaso, né, eu fiz alguns cursos do IBGC, eu vou continuar fazendo, porque acho que é muito interessante. Todo o processo de governança é para engessar a empresa, é para a empresa não mudar, né? Quanto mais governança você tem, agora eu vou atirar no meu próprio pé, né? Porque eu quero trabalhar de conselheiro de administração, né? A nossa função é não deixar ninguém se mexer, tá? Todo compliance é para a empresa não deixar mexer. Tudo que tem é para não mexer. Mexeu? Olha, você vai se ver comigo, tá? Então, cara, a gente estrutura uma empresa para não ser mexida. Cara, vai morrer. E só vai mexer depois que estiver morto, sabe? Maioria das empresas acontece isso. Ele se mexe depois que morreu, tá? Então, pronto. Falei, pronto, foi. Ótimo, Lawrence. Muito obrigado. Gente, chegamos ao fim. Eu só queria ressaltar que se falou muito de pessoas que se deram algumas visões um pouquinho diferentes, mas em linhas gerais bastante bem alinhadas sobre o que seja transformação organizacional. Se falou de cultura, mas a gente não entrou muito profundamente na questão de que são modificados valores. Foi falado, mas muito superficialmente, me parece que isso é uma coisa que precisa ser pouco mais discutida entre a gente, fica aqui como uma sugestão para em algum momento poder falar disso. E não falamos nada da diferença entre o que é transformação e o que é transformação digital. E eu falo disso fundamentalmente porque transformação digital está de moda. Todo mundo fala disso. Então, seria bom deixar isso registrado para podermos tratar em uma outra ocasião. Obrigado a todos pela participação. Por favor, fiquem aí, aguardem que já teremos novos vídeos. Obrigado a todos aqueles que nos assistem.